Olá, gente, boa tarde. Estamos aqui agora ao vivo. Tempos Modernos de Lulu Santos. Tem tudo a ver com a live de hoje, tá? Pronto. Ai, Haroldo Peon já na área com a gente. Deixa só ele conectar aqui. Enquanto isso, quem está chegando aí pode ir convidando as pessoas. Agora sim. Muito legal. Beleza. A conexão tá boa aí? Tá boa. Você está me ouvindo bem? Vamos aproveitar para a gente começar a convidar algumas pessoas. Pronto. A gente manda pelo aviãozinho aí. Enquanto isso, eu vou fixar o tema. A transformação pandemia. Haroldo. Pronto. Olá, gente, boa tarde. Todo mundo está entrando. Estamos aqui agora. Obrigada a gente que está entrando. Ao fundo, Tempos Modernos de Lulu Santos. Tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui hoje. Bem apropriado. Enquanto isso, você que entrou agora, por favor, convide 10 pessoas, pelo menos, para a gente começar com o nosso professor. Olá. Veja se você Oi. Seu vídeo está travado. O meu vídeo está travado? Tá. Tá travado para mais alguém? Sinaliza aí, por favor, pessoal. Que tem uma paixão. Começo de era. Resolveu? Agora tá beleza. Vamos lá. Pronto. Estamos com as pessoas que estão entrando ainda. Eu gostaria de pedir para você que está aqui na sala convidar pelo menos 3 pessoas para a gente começar. Já convidei um bocado de gente. E aí tem Já. uma galerinha também aí convidando. Vamos nos permitir. Na realidade, é sempre bom prestigiar quem entrou no horário, né? Verdade. Chegou com a gente, né? Então, a gente já está aí, deixa eu ver quanto tempo da live. A 1 minuto e 49. E aqui 1 segundo é precioso. Então, quem chegar, vai pegando do... Deixa eu baixar um pouquinho meu telefone, porque está tendo um retorno. Não sei se é o meu ou se é o seu. Vê se melhorou agora. Melhorou. Tá bom? Pronto. Tá bom. Então, assim, eu vou já começar, Peon, pedindo que você já se apresente para o público. Né? Oi, gente, boa tarde, obrigada. Vamos aproveitar e convidar pelo menos 3 pessoas aí, enquanto o Peon está se apresentando, para a gente adentrar de fato ao tema da nossa live. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Haroldo Peon. Eu sou administrador, sou professor de um curso de administração da Universidade Católica, coordeno o curso. Sou consultor também, sou empresário, tenho empresa de consultoria e me considero um aprendedor. Estamos aí nessa vida aprendendo o tempo todo e muita coisa. É um aprendedor Acho e um que ensinador. como todo bom aprendedor, para aprender a gente tem que divulgar. O Robson, boa tarde, obrigada. Você pega nesse aviãozinho aí embaixo e sai mandando para todo mundo, se você quiser.
E muito obrigada pela parceria que está divulgando aqui, tá? Peon, a gente está vivendo um momento que é um momento singular da humanidade, né? Sobretudo dessa humanidade contemporânea. Eu acho, Peon, que a gente deveria baixar um pouco mais o microfone. Baixe um pouquinho mais o seu, por favor, o volume do seu telefone, que está tendo um retorno. Veja agora. Melhorou. Pronto. O que acontece? A gente está vivendo um momento singular da humanidade, sobretudo para essa humanidade, para essas pessoas, para a sociedade contemporânea, né? E quando a gente vivendo esse momento, que é um momento singular, em um momento que a gente não se preparou, que a gente não se condicionou, que a gente não teve um mecanismo de construção para se defender, a gente está muito vulnerável e susceptível a tudo isso, né? E aí eu queria que você fizesse um apanhado geral agora acerca do momento que a gente está vivendo. Para você, como é que você está enxergando tudo isso? O que é que você tem pensado? Como é que você tem se construído, se refeito? Fale um pouquinho para a gente. Bem, na verdade, se a gente retomar o início desse ano, vamos fazer um apanhado geral assim, num pouquinho do tempo antes pandemia, tá certo? Se a gente retoma aí o que estava acontecendo já no final de 2009, no início desse ano de 2020, a gente já via que muitas coisas já estavam vindo, vamos dizer assim, numa escala de necessidade de mudanças muito forte. Você já vinha num movimento em que já se falava muito das novas tecnologias, que inteligência artificial ia desempregar um monte de gente daí a pouco, internet das coisas, os wearables, como é que isso tudo, esse mundo digital se aproximava do momento em que ele iria transformar nossas vidas, mas aí, parafraseando aí Lulu Santos também, o mundo se mexe devagar e sempre, que nem uma formiguinha. E a gente via que as coisas vinham demorando de mudar, que as coisas não vinham numa velocidade como a gente via em outros países. E é fato que na medida em que a gente vê agora essa questão da pandemia, a pandemia vem trazer para nós, de repente, uma necessidade de que várias coisas dessas, que já existiam aí há alguns anos, fossem utilizadas em 2, 3, 4 dias, como forma única da gente continuar mantendo contato e até trabalhando ou exercendo as profissões da gente. Me lembro bem que, por exemplo, lá na universidade, a gente tratou 5 dias antes da possibilidade disso acontecer, e 5 dias depois nós estávamos começando a dar aula online, que é muito diferente de EAD, mas aula online e usando ferramentas que até então se usava muito pouco, e tendo em sala 30, 40, 50 alunos, e tendo que se adaptar a esse momento. Então, mudou tudo muito rápido, o impacto foi muito grande. Do outro lado, tem umas empresas em que a gente fala de transformação digital já há algum tempo, tem sido a tônica das discussões aí do ponto de vista empresarial dos últimos 2 anos. A gente vê esse movimento de startup cada vez mais forte, tecnologia aplicada a negócio, mas é fato que ainda estava, vamos dizer assim, ainda estava... no campo da teoria, né? E isso guardado para um público que convivia ali no ecossistema de inovação da cidade, mas muito restrito. E, de repente, agora a gente vê, por exemplo, hoje a gente está fazendo algumas consultorias online para o Sebrae, atendendo gente da Bahia inteira. Hoje eu atendi uma senhora que ela tinha um salão de beleza, e por conta de não conseguir mais atendendo o salão de beleza dela, as pessoas desconfiadas que ela vá até a casa dessas pessoas, ela resolveu produzir e vender hambúrguer artesanal de casa. Uau. Pronto. E aí o que acontece? Ela desenvolveu um pão colorido e danou a vender
hambúrguer em Luiz Eduardo Magalhães. Nós estamos falando aqui a quantos mil quilômetros de Salvador. Tudo bem. E aí é o seguinte, só que ela agora tem que trabalhar Instagram, ela tem que trabalhar WhatsApp, ela tem que trabalhar delivery, ela tem que trabalhar PicPay, plataforma digital para recebimento, ou seja, ela teve que inventar uma nova sistemática muito forte de trabalho, que até então ela não tinha experimentado no próprio salão de beleza. E então, se não fosse a necessidade, também ela não experimentaria, né? Não experimentaria. Eu queria já começar a engrossar esse caldo, né? Muito tem se falado do novo, de um normal, de uma necessidade da gente estabelecer a rotina normal. A gente está esperando um cenário novo. A gente vai viver um momento novo. A gente vai viver um momento normal daqui a algum tempo. Gente, tudo vai voltar ao normal. Essa tem sido uma fala muito corriqueira. Peon, eu quero lhe perguntar. Vai haver um novo normal? Como é que será isso? Que vai haver um normal novo, eu não tenho dúvida. A gente vai ver que, com certeza, nós não vamos viver o mesmo mundo que nós vivemos até 60 dias atrás. Primeiro, porque essa pandemia, do jeito que está, embora eu não seja nenhum expert, eu acho que o mundo da internet agora está com um monte de expert em virologia. Eu não sou, eu sou um administrador de empresa, mas lendo tudo que se está escrevendo hoje sobre o vírus, a gente vê que mesmo que a economia comece a voltar agora em junho, a gente vai ver um movimento lento, gradual, e a gente precisa começar a se perguntar assim, vai voltar a fazer sentido você acordar de manhã, pegar um avião para uma reunião em São Paulo, ter todo esse gasto e voltar no final do dia aqui agora, nós estamos dominando aqui os meios digitais de se fazer uma reunião, fazer apresentações, gravar vídeo e mandar? Acredito que não. Vai fazer sentido você sair de casa para fazer o atendimento numa consultoria em que o pneu pode furar, acontecer vários problemas no trajeto, no carro, ao contrário de você levantar, ligar o computador e fazer essa interação de uma forma muito mais agradável e tranquila. E, obviamente, diga, Valdez. Pode falar, por favor. Não, e alguns problemas que a gente vive no dia a dia, que a gente agora está experimentando não viver, porque se a gente marca uma live para as 4, ela pode começar 4h01, 4h02, mas ela vai começar às 4h02. Se a gente vai ter que terminar ela às 4h45, ela terminará às 4h45. Então, o que acontece? A gente não vive aqueles problemas de eu me atrasei, foi o tráfego, foi o estacionamento. Hoje você consegue, durante o dia, fazer muito mais interações sociais do que você conseguia fazer antes no ao vivo. E sendo muito mais objetivas e sendo muito mais pragmáticas. Então, esse novo normal vai impactar profundamente na vida da gente. Era exatamente isso que eu queria falar. A gente está vivendo um processo de transição para um movimento muito mais eficiente e eficaz, né? A gente está vivendo agora. A gente consegue ter um número maior de reuniões com muito mais eficiência, com muito mais eficácia, dentro do nosso processo de rotina estabelecido que a gente fez aqui, cada um com a sua dinâmica, né? Mas o que a gente vê é o seguinte, esse normal, ele será um novo, ele não será um normal como era, não é isso? Exatamente. As pessoas precisam aprender a se reconstruir, não é isso, Peon? E aí, exato. Eu queria lhe perguntar o seguinte... Dentro desse processo que misturou tudo agora, batendo tudo no liquidificador, alguns segmentos vão sair muito mais afetados nesse processo. Você consegue trazer com clareza quais são os segmentos que serão mais afetados nesse processo que a gente está vivendo? Claro, eu acho que o comércio já será um segmento amplamente atingido, porque você vai ver no comércio hoje... quem tinha ainda barreiras de comprar à distância ou utilizar aplicativos de delivery, está vivendo essa realidade e tá vivendo da coisa agradável de poder pedir, chegar em casa com o mínimo de trabalho e com o mínimo custo. Então, essa é uma coisa que eu acho que vai impactar profundamente. Quem está fazendo compra, eu pessoalmente adoro fazer compra pela internet, porque aquela
expectativa do pacote chegar, que a gente não vive na compra do dia a dia, a gente passa, de uma certa forma, a viver aquela expectativa por receber o que você comprou e quando que vai chegar. Então é algo assim muito interessante, que eu acho que a gente também isso vai impactar o comércio. Então, por exemplo, você já via o ano passado uma startup coreana que no metrô de Seul não tinha loja. É um supermercado que tinha foto das mercadorias numa parede, e você com QR Code fazia a compra enquanto esperava o metrô para ir para casa. Isso na Coreia. Massa. Esse tipo de negócio que antes você imaginava que aqui no Brasil teria uma dificuldade de se estabelecer, eu acho que agora vai vivenciar a oportunidade para esse tipo de negócio vai aparecer. Deixa eu dizer aqui uma coisa, sua galera está aqui forte, viu? Sua galera eu tô vendo. Peon, todo mundo aqui, Peon, você é Peon Futebol Clube, tá todo mundo aqui. Ah, que legal. Obrigado Robson, a todo mundo aí pela audiência. Robson está dizendo assim, a virtualização dos serviços permite hoje trabalhar de qualquer lugar. E ele citou Charlie Brown Jr., meu escritório é na praia. E eu acho que, por exemplo, aquele conceito de home office, que a gente até o ano passado discutia, ele não vai fazer mais sentido, porque não é home office, é o trabalho onde você estiver. Tanto faz se você está em casa, se você está num sítio no interior, tendo a condição de conectividade que hoje você hoje vivencia com muito mais tranquilidade. Obviamente, só para você ter uma ideia, estou vendo aqui também o pessoal puxar o saco, é isso mesmo. O professor Valdez também é forte. A internet aumentou em março 40% o consumo. Em março. Essa foi a primeira medida, nós tivemos um aumento no consumo de internet de 40%. E mesmo assim, você vê hoje que nós tivemos em algum momento algum problema, a internet que pisca em algum momento, ela que falha aqui e ali, mas a gente vê que hoje a gente consegue estar falando aqui com uma estabilidade, uma tranquilidade muito, muito grande. E nesse momento aqui em minha casa, eu tenho, além do celular, mais 3 ou 4 dispositivos ligados em cima da mesa, e meus 2 filhos de 16 anos estão tendo aula agora, online, também ligada na mesma internet. E a gente consegue ter esse sinal de qualidade. Então, eu acho que esse aumento no consumo vai fazer o preço cair, tá certo? O que vai deixar a internet mais, vamos dizer, mais social. E aí aparece, eu acho que um grande efeito, que até agora, o que fazia haver o fator que pudesse fazer uma, vamos dizer assim, transformar a sociedade numa sociedade mais equalitária, você tinha ou uma guerra, ou um grande desastre natural, ou uma pandemia. Sim. Só que nós hoje vivemos pandemia, e aí eu acho que a tecnologia surge hoje como um grande elemento que vai trazer essa condição de tornar o mundo mais igualitário, dando as mesmas oportunidades. Engraçado que você falando isso, Peon, me acendeu uma luz muito grande aqui, que é a questão que só acontece isso nessa velocidade tão exponencial dessa forma, porque as pessoas entenderam que a internet, ela conecta, né? E conectar pessoas é o grande desafio de toda a humanidade, sempre foi, né? E exatamente. A gente consegue fazer isso com maestria. Olha só, a gente está aqui e tem pessoas de Portugal, tem pessoas dos Estados Unidos nos acompanhando agora, neste momento, né? Pois é. Esse é o fato que eu acho que faz muita diferença. Então, quando a gente pega assim, a gente estava falando de segmento, a gente pega o setor de serviço, esse será profundamente impactado. Nós até dezembro tínhamos um modelo de telesaúde, de telemedicina, pegando o termo que o Conselho Federal de Medicina usa, praticamente inviável. Hoje é como se diz, uma verdade. E aí a pergunta que se faz, tá bom que hoje
todas as regras que estavam querendo se colocar, meio que deu uma afrouxada para que isso chegasse rápido, mas será que nós vamos experimentar voltar ao momento em que, para ir ao médico, você tinha que sair de casa, perder não sei quantas horas na espera de um consultório, passar por uma consulta em que você poderia só se conectar com o médico no horário marcado e fazer efetivamente a consulta, ou uma pessoa que esteja no nosso mais longínquo distrito onde mora alguém, o filho passe mal da madrugada, ele poder se conectar a um hospital, seja onde for, e ter um pediatra de plantão para dar as orientações, até mesmo para dizer se aquela criança precisa ser levada ou não ao ponto de atendimento. Eu acho que essas coisas a gente não vai se adaptar a não ter. Essas são coisas que nós estamos experimentando e que nós não vamos mais conseguir não fazer. Agora, você trouxe diga. a questão de afetar, e aí a gente fala desse afetar de forma... Eu queria que você destrinçasse para a gente. Quais são os segmentos que serão afetados de forma negativa, como você está fazendo, e os que serão de forma positiva, ou que serão impactados com isso, né? Eu lhe diria que não vai ter um segmento específico. Nós vamos ter atividades laborais que serão impactadas negativamente. Ok. Todas aquelas que dependem de um trabalho repetitivo e que uma máquina, que aí um robô possa fazer, como uma central de atendimento, como tirar dúvida sobre um determinado assunto simples, como fazer um trabalho repetitivo, essas serão substituídas para o trabalho digital. Eu não tenho dúvida disso. Agora, todas aquelas em que o contato humano seja fundamental e importante, e eu acho que essa é a maioria, elas permanecerão, elas ficarão cada vez mais fortes. Eu não vejo a possibilidade da gente vivenciar um robô. Por exemplo, saiu hoje no jornal, noticiou uma instituição de ensino aqui de Salvador que botou um robô no lugar de um professor. Sim. E deu escândalo. É óbvio que uma atividade como essa, por exemplo, num momento como esse, não pode ser desempenhado por um robô. A gente Para reforçar essa sua fala, eu gostaria de dizer uma coisa, tá? E concordo plenamente com você. Tudo que a gente sabe fazer, mecanicamente, um robô é capaz de reproduzir também, simples assim. Então, tudo que a gente sabe fazer, é possível que um robô faça. Agora, como a gente sente, o robô não consegue sentir. E aí é que reside a diferença, é no sentimento, né? É justamente naquela incapacidade que a robótica ainda não... quer dizer, a incapacidade da robótica. Porque já se fala no robô, na consciência expandida para a tecnologia, para a robótica, já se fala em consciência para a robótica até 2029. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Já ouvi falar, como da computação. Né? Como da computação quântica, que você vai ter aí uma outra condição de equipamento. Eu acho que a gente vai chegar num momento em que, vamos dizer assim, como por muito tempo a questão da manipulação de genes tem um código de ética muito forte, um nível de regulamentação muito forte, essa questão da gente ter inteligência artificial, robôs em atividades humanas, também deve passar por algum tipo de organização e regulamentação. Porque é muito complicado quando você, por exemplo, está numa sala de aula com 30 alunos e você vê que as pessoas ou estão tristes ou estão deprimidas por esse momento que você está aí. Você pode contar uma piada, você pode... De outro dia, uma professora lá do nosso curso, ela durante os primeiros 15 minutos de todas as aulas está abrindo para as pessoas declamarem, tocarem violão, tocar um instrumento, tocar uma música. Isso um robô não vai ser capaz de fazer, eles não vão ser capazes de um negócio chamado empatia, isso não vai funcionar. Então, eu acho que na medida em que as profissões, e a gente vai precisar muito mais de gente, e é isso Valderez, vamos dizer assim, que tem que ficar claro, a transformação digital, por incrível que pareça, ela não é tecnológica, ela é de gente.
Ela é humana. Ela é de gente. Perfeito, perfeito. Então, é claro que tecnologia tem um papel importante, mas são as pessoas que, se a gente não conseguir ter gente capacitada a trabalhar em equipes, compartilhando à distância, se a gente não tiver pessoas capazes de trocar, de autoaprendizado, de um grande processo de pesquisa, a gente não vai adiantar ter essa tecnologia à disposição. O papel de liderança muda profundamente. Sim, então, sim. É gente, não é tecnologia. Eu digo, outro dia eu vi um professor que, para mim, vamos dizer assim, é meu guru nesse processo. Eu acho que é um dos caras que mais fala de inovação nesse país e que deveria ser festejado. É um pernambucano, ele chama Silvio Meira. Sou apaixonada por Meira. Pois é, eu outro dia estava assistindo uma palestra do professor e ele disse uma coisa que eu achei fantástica. Ele fez um trocadilho com as palavras e disse que transformação digital é uma... como é que ele falou? Não é uma inovação tecnológica, é uma inovação estratégica. Então, estratégia quem faz é gente. Sim. Não tem jeito de máquina fazer. Muito massa você dizer isso. E aí, aproveitando essa sua fala, eu queria te falar, a gente já está falando aqui de Meira, né? E Meira trabalha muito nesse campo da educação e dessa transformação. Como é que você vê que essa pandemia vai afetar esse processo todo no segmento educacional? Bom, eu já era fã, eu já estava lendo há algum tempo, alguns artigos estavam se escrevendo sobre um tal de curso híbrido. Uau! Outro dia eu estava até participando de uma live com um pessoal daquela fundação, todos pela fundação, com a Priscila, que é a CEO deles. Todos pela educação. E eu botei lá uma Priscila Luz, exatamente. Eu botei lá uma pergunta e um dos debatedores deu uma puxada de orelha, que eu disse como é que ia ser a implantação desse curso híbrido. E o cara, e ele do INEP, né, lá do órgão governamental, foi muito caixa fechada. Não, no Brasil não existe isso na nossa legislação. Ou o curso é EAD, ou ele é presencial. Sim, cara pálida. E agora? O que é que a gente está fazendo? Se o próprio MEC autorizou a gente dar aula online, em que o professor entra no horário da aula, dá a aula dele e sai. E validando. Nós não estamos falando de curso híbrido. Para este momento, né? E validando, inclusive, como carga horária nesse momento. Exatamente. Então, eu acho que a transformação vai se dar aí. Por que é que nós temos que, no país onde já temos tantos problemas com segurança, com custo de transporte e outras coisas, por que é que os alunos precisam se deslocar para que tenham aulas teóricas, se a aula teórica poderia ser dada à distância com a maior segurança possível? Então, é essa realidade vamos dizer, dos cursos híbridos que eu acho que vai passar a vir para a pauta principal de discussão. Como é que a gente faz isso para ficar interessante? E aí tem uma coisa que a gente se preocupa muito, acho que também é uma preocupação sua. Como é que a gente faz para abraçar aqueles que hoje ainda não têm condição de um acesso à internet, não dispõe de um computador em casa para estudar? Como é que nós vamos abraçar essa população? Eu acho que esse é um grande desafio, porque a gente não pode... O gargalo realmente está aí, até porque a gente está falando de um Brasil diverso, né? Quiçá que isso alcançasse todas as comunidades, todas as casas, exatamente, todos os lares. Mas a gente sabe que o nosso processo ele caminha mais lento, porque nesse interim, aí vem toda uma questão política, aí vem a questão estadual, e vem a questão municipal, e a gente sabe dos elementos que isso causa de Perfeito. Eu queria aproveitar esse momento para te perguntar o seguinte. Vá. A pandemia, ela trouxe, ou ela quebrou alguns paradigmas desse setor de educação que a gente está falando aqui agora? Eu acho que ela quebrou muitos paradigmas, tá certo? E a gente vê professores que têm aí 20, 30 anos de experiência em aulas presenciais,
que não tinham vivenciado um ensino online, porque é diferente do à distância. Totalmente. Eu quero reforçar isso muito. Está tendo que mudar o jeito de pedir trabalho, está tendo que adequar trabalho, está tendo que repensar a metodologia. Não dá para fazer do mesmo jeito, não dá para aplicar a mesma disciplina, é muito diferente. Então, a paradigma que não dá para você estudar em casa, dá sim, é claro, volta àquela coisa. A gente tem que pensar também naqueles alunos que têm, por uma questão estrutural e econômica, uma dificuldade de ter acesso a um ambiente tranquilo para estudar, a própria questão social do aluno. Outro dia eu estava numa aula e uma aluna, eu ao fundo estava ouvindo o choro de um bebê. Brinquei, eu estou com uma aluna nova aqui na turma lá de governança empresarial. Ela me disse, professor, é minha filha que eu estou tendo que ficar com ela. É evidente que essa é uma realidade para a gente tratar e para a gente ver como é que a gente cuida para que a gente possa abraçar essa aluna, abraçar a filha dela e fazer desse momento um momento interessante. Mas imagina que agora a universidade que antes e o professor que só eram julgados pelo aluno, eu posso ter agora, estou aqui dando a minha aula, e eu posso ter uma plateia assistindo a minha aula de alunos, vamos dizer assim, que não são alunos, mas que estão tendo acesso àquele momento. Então, Peon, como é que essa sua fala é tão maravilhosa que há muito tempo a gente vem trabalhando o conceito de sala heterogênea, tá? E muitas escolas dizendo que não conseguia, a gente dizendo que era o caminho para poder trazer outros insights, outras possibilidades dentro da própria sala. E hoje o professor ele é obrigado a ter uma sala heterogênea, sobretudo. E aí, agora, se a gente for fazer uma alusão ao time de futebol, como eu já fiz aqui, Peon Futebol Clube, neste momento, todo mundo vira técnico, amigo. Todo mundo vira técnico. Então, a situação todo mundo vira técnico. Pra gente. Não tem, todo mundo vira crítico de política. Vamos botar assim que é mais fácil. Todo mundo vira crítico. E é evidente, a gente tem que ter muita calma, porque é tudo muito novo para todo mundo. Então, ao mesmo tempo que eu acho que a pandemia trouxe essas quebras de paradigma de que não dá, que a gente tem que pensar. Evidentemente, por exemplo, a Universidade Católica, até pela estrutura dela, pelo pensar, está tendo programas para tentar abraçar alguns alunos que estão tendo mais dificuldade que outros, como é que isso se resolve, mas, ao mesmo tempo, trouxe também paradigmas que a própria geração Z, que está aí tomando as aulas hoje, essa galera que nasceu já da internet, já nasceu digital, que eles, por dizer assim, que eles talvez não tenham tido a noção de ter que criar um hábito do autoestudo, de da você... Do estudo, né? Da autogestão. Exatamente. Dele ser o protagonista também da história de ensino dele. A gente vem falando sobre isso, mas foi muito na teoria o tempo todo. Eu acho, Robson está dizendo aqui que a gente está vivendo um grande laboratório. E é verdade, viu? Porque esse momento, ele está trazendo para a gente a possibilidade de praticar o que a gente tanto teorizou. O aluno protagonista, o ensino híbrido, o professor como mediador do processo e não como detentor do conhecimento, participando do processo, a escola se abrindo para novas possibilidades. Olha quantos paradigmas nós quebramos em meio a essa pandemia. É fantástico pensar sobre isso e isso me fascina bastante, tá? Mas eu quero aproveitar aqui, tem uma fala aqui de Adriana que eu achei bem interessante. Professor, é uma pergunta, na verdade. Professor, como tratar o uso excessivo da interação tecnológica em detrimento da interação humana, que já vinha sendo ponto de preocupação? Então, como é que identificar o ponto? Como é que se identifica um ponto de equilíbrio entre essas duas interações? Pronto, esse é um dos pontos que muito preocupa, porque assim, você agora que não gasta aquele tempo que você gastava antes por transporte, nem para ir nem para voltar. Você pode almoçar em sua própria casa. Estou falando aqui da pandemia. Tá. Apareceram novas horas que antes eram gastas em atividades, vamos dizer assim, de percurso e que não eram produtivas. A pergunta, devemos colocá-las no trabalho, no estudo ou no lazer?
Que lazer é esse? Eu, no descanso. Que lazer é esse? Eu acho que, vamos dizer assim, a gente vê a questão tecnológica como impeditivo para a interação humana, eu acho que precisa ser revista. Por exemplo, eu tenho um pai que tem 89 anos, eu tenho minha mãe, eu não vou dizer não, senão ela me bate se eu disser quantos anos ela tem. Mas já passou dos 60, tá certo? Se eu tenho 58, ela já passou dos 60. Uma jovem senhora. A gente está sem poder se ver. Sim. A gente está sem poder ter muito contato, porque eu estou muito preocupado com eles. Sim. Mas minha mãe aprendeu a fazer chamada de vídeo pelo Instagram e a gente conversa quase que todo dia, um olhando para o outro. Que legal. Aí a pergunta que eu faço, isso, a tecnologia atrapalhou o contato humano? Eu acho que não. Trouxe uma nova forma. Claro, claro que aquele momento em que a gente dá um abraço, dá um beijo, pode brincar, pode ver um neto, pode ver um sobrinho, é claro que isso está fazendo muita falta. Mas a gente precisa agora reaprender essa questão do que é interação humana e também readaptá-la, transformá-la. Claro que eu não estou dizendo aqui, nem prego que todas as relações sejam online. Isso não faz sentido. Nós somos gente. Então não faz sentido. Mas eu sobretudo. E pronto. Caloroso. Mas aí é que está. Já pensou, Valderez, que mesmo que volte, por algum tempo nós não vamos abraçar, por algum tempo nós não vamos beijar, não teremos o prazer de ver meu Bahia sacudindo aquele povo lá do lixo, então, pelo menos no estádio. A gente não vai poder ir a um teatro, a gente não vai poder ir a um cinema, da forma como era antes, ou talvez sem as medidas de segurança. Então, a gente vai ter que reaprender também o que é contato humano. Sim. Eu não tenho dúvida. Amigo, em cima dessa questão que a gente está trazendo, eu queria já te perguntar uma coisa. Como é que vai ser essa assimilação da sociedade para esse novo contexto? E você consegue estimar, eu já vou lhe fazer duas perguntas, como será? E você consegue estimar um tempo para isso? Bom, eu acho que toda mudança cultural não acontece nem rápido nem de uma vez. É claro que a gente foi agora jogado no liquidificador e a gente se adaptou. Sim. Evidentemente, algumas coisas vão fazer parte da nova cultura, outras ainda levam um tempo para a gente absorver. Eu não tenho dúvida, eu acho que a gente vai se adaptar, eu não tenho dúvida. Eu acho que a prova disso é o que aconteceu nos últimos 60 dias. O homem se adaptou de uma forma muito forte em todos os lugares do mundo. Exponencialmente. Então, mais uma vez, mostra que o ser humano sobreviveu esses anos todos e está no topo da cadeia, vamos dizer assim, alimentar, por essa capacidade de se adaptar. Eu não tenho dúvida disso. E olha que esse risco agora põe a nossa vida em risco. Sim. Né? Imagina que há 45 dias atrás a gente ouvia dizer que ninguém tinha que usar máscara, só quem estava doente. Hoje a gente diz que todo mundo tem que usar máscara, produzir em casa. E hoje eu vi uma foto de uma máscara já com para-brisa. Você veja o que é inovação. Hoje apareceu já para mim aqui no WhatsApp uma máscara com para-brisa. Ela já cobre os olhos na própria máscara. Eu achei isso um barato. Quer dizer, é a gente se adaptando. Então eu acho que a gente vai se adaptar. Com relação a tempo, do ponto de vista econômico, eu acho que 18 meses. Para a gente viver a normalidade do crescimento econômico. Eu acho que esse ano é um ano perdido, do ponto de vista de crescimento econômico. A gente vai voltar e vai voltar devagar. Eu não imagino que lá para outubro, novembro, a gente esteja vendendo o que vendia em novembro do ano passado. Não acredito nisso. Eu acredito que a economia ainda vai estar um pouquinho mais lenta. E eu acredito que aí em 2021 a gente retoma o crescimento, retoma as condições, só que a gente vai ter uma herança para tratar, que todo esse esforço social que os governos estão fazendo agora, eles virarão uma conta de futuro a ser paga. E essa conta vai vir para negócio. Pro nosso bolso. Não tenha dúvida. Nós somos o país.
Eu queria aproveitar esse momento falando de tendência, né, dessas lives, desse momento que a gente está vivendo aqui. A gente precisa surfar nessa onda, né, amigo? Nós não somos Jorge Mateus, não somos nenhum desses artistas aí. Pronto. A gente tem uma audiência do nosso público, da nossa capacidade de atingir. Mas, assim, eu estou muito feliz em estar aqui com você, estou muito grata pela sua participação nesse momento. E queria aproveitar a pergunta aqui de Sena. É Sandro, né? Sandro Sena. Aluno nota 10, aluno muito querido meu. Olha aí! Sena. Olha, ele está perguntando, professor, a questão das lives dos artistas, isso será uma tendência? Pronto, quer ver uma coisa? Live de artista. Eu li um artigo hoje que o Facebook e o Instagram vão estar lançando nos próximos 10 dias a possibilidade do artista para liberar a live. Para você ter acesso, você pagará um valor para ter acesso. Ou seja, o artista vai poder fazer o show pago. Então, vamos aqui. Hein? De casa. Nós vamos ver lá. Nós vamos ver Ivete, nós vamos ver Calcinha Preta, como eu vi nesse final de semana, algumas bandas de rock, o Capital Inicial no domingo. Oi. E aí é o seguinte, só que, por exemplo, a Loki eu estou falando todos, viu? Não estou fazendo propaganda para ninguém. A Loki no sábado, eu fui dar uma pulsada, que aí é aquele olhar crítico de quem está olhando o digital e não o show. Embora eu goste muito do Alok, ele estava com 1.300.000 pessoas na live. Se ele cobrasse pelo show R$1, R$1, todo mundo pagaria. E ele teria faturado 1.300.000. Bom, é um modelo de negócio que o Facebook, obviamente, o Instagram perceberam. Perceberam que pode vir aí uma fonte de receita para eles também. Agora, então, assim, eu quero fazer uma pergunta, tá em cima disso aí. Tá. Tem um efeito negativo isso? Tem, porque tem toda vamos dizer assim, a indústria do entretenimento que a gente tem que pensar. E aquele cara que não tem tanta formação e que montava o ambiente, e o pessoal que fazia segurança, e o pessoal que vendia alimentação, como é que essas pessoas vão ficar? Como é que essa cadeia... Pronto. Como é que essa cadeia vai ficar se isso vira de repente? Mas, ao mesmo tempo, não sei quantos aqui estão assistindo que moram em Estela Maris, tem um rapaz que vende caldo de cana num posto de gasolina aqui no bairro. Sei. No domingo teve a live do caldo. Olha aí. Ele é artista e tocou as músicas dele em live. E tinha, eu acho, se eu não me engano, eu acho que tinha umas 3.000 e poucas pessoas assistindo a live dele. Tá vendo? Então... que a gente, amigo, o rapaz do caldo. Mas eu quero te dizer uma coisa. O tempo do Instagram, eu estou numa campanha aqui, hashtag 3 horas de live no Instagram, gente, por favor. 1 hora é muito pouco. A gente está chegando já no tempo final. E eu queria lhe fazer uma pergunta. A última pergunta desse momento, para poder também encerrar para você. Tá todo mundo aqui falando de você, dando parabéns. O Peon Futebol Clube só aumenta, viu? Qual será o efeito, amigo, de tudo isso que a gente está vivendo nas esferas governamentais, né? Nas esferas governamentais. Pronto. E aí eu queria que você, nessa resposta, já dissesse para a gente o seguinte: faça a resposta já com uma mensagem final, porque a gente, com o tempo, está correndo e não segura para a gente. Tá. Eu acho que o Brasil tem uma burocracia é algo, quando ela não é demais e não é excessiva, ela é boa. Ela tem uma forma de estruturada, ela dá uma estrutura para serviço e tudo mais. Mas o problema é que no Brasil nós temos o lodo ligado à burocracia. E esse lodo permite aquela criatura das autoridades mais simples emperrarem os processos para ver o quanto podem ganhar aqui e ali. Eu acho que o que está acontecendo agora está desmistificando. Então, por exemplo, você consegue assinar documento sem cartório, você consegue... até a Receita Médica ganhou mais prazo. Até médico que pode assinar hoje um documento, tirar uma foto e mandar para você mandar foto mostrar a foto na farmácia e comprar o produto.
Então, eu acho que o que vai precisar acontecer é uma simplificação do Estado. Uau. Não faz sentido a gente ter cartório, a gente ter essas burocracias que emperram tudo que a gente faz. Claro que tem que ter ordem para tudo, mas não pode ter esses anteparos. Então, eu acho que do ponto de vista de governo, a gente vai ter que eliminar esse lodo. Por exemplo, você estava me falando que você estava esperando um alvará depois de um ano, sim. esperando a visita de um determinado serviço. Hoje, em plena pandemia, o pessoal foi até a sua escola. Então, assim, é inadmissível. Você abrir um negócio, esperar um ano para a visita que vai liberar o alvará. Eu estou agora com um cliente que está abrindo um determinado produto e ele me disse, eu vou precisar de 4 meses para ter acesso aos documentos para o negócio começar a funcionar. Isso não existe. 4 meses de aluguel, 4 meses de capital de giro, tudo fica mais caro. Então, assim, terminando, e aí já lhe atendendo nessa parte, eu acho que a gente está vivendo um momento ímpar da humanidade. Nós vamos ser a primeira geração que vai ter vivido a perspectiva de uma pandemia no mundo digital, então no mundo mais próximo, em que você tem condição de falar com alguém de outro país em 2 minutos e fazer uma live com ele e trocar informação, uma negociação. Pela primeira vez a gente está produzindo tantos estudos a respeito de um vírus tão rápido, com tanta gente integrada no mundo inteiro e até, assim, sem tomar muito tempo, fiquei extremamente, como é que se diz, orgulhoso de ver um baiano aqui do nosso interior liderando uma pesquisa para um remédio baseado bem parecida com o que está se fazendo na Alemanha. Então, eu acho que a gente vai ter que parar para pensar nisso tudo. A gente tem que se questionar várias coisas. Como é que a gente aplicava o dinheiro, como é que a gente gastava o dinheiro, de que jeito a gente vivia. Eu acho que esse momento leva esse tipo de reflexão. E buscar sempre condições de relacionamento e de ter a humanidade mais aflorada. Porque eu acho que todo mundo está sentindo a falta dos amigos, está sentindo a falta das pessoas parentes, mesmo que esteja com toda a tecnologia à disposição para falar. Então, eu acho que isso vai ensinar muito a gente. Por isso que você vê que as empresas estão preocupadas com a saúde mental das pessoas, porque estão em casa. Sim. Né? Amigo, infelizmente a gente só tem agora 2 minutos. Encerra esse negócio para poder a gente ficar com a live gravada. Mas antes Valderez, fale. Tá. Pode falar. Eu queria lhe agradecer demais. Você sabe que você é uma pessoa querida minha, muito querida, né? Nós fizemos um curso de coach forte juntos. E assim, toda vez que você precisar... Pois toda vez que você precisar, nós estamos juntos, vamos ter outros projetos de educação. Estamos escrevendo um livro juntos, né? Já sai o livro da gente. Então, eu acho que essas são coisas que a gente convive e eu quero lhe agradecer demais a possibilidade de estar aqui e agradecer todo mundo que está aí, dos 2 futebol clubes, meio de Valderez, e vamos fazer... E vamos fazer mais. Vamos fazer mais. Eu queria exatamente falar sobre isso. A galera que está comigo aqui, que veio por mim, que é do meu futebol clube, segue Peon agora nas redes e coloca lá, vai conversando com ele, interagindo e diz para ele qual o tema que você gostaria de ouvi-lo falar. Perfeito. A galera do Peon, dá uma moral para essa baiana aqui. Curte lá. Claro. Vai falando comigo e diz para mim o que é que você gostaria que eu trouxesse Peon para falar. Que eu acho que é importante a gente ter essa troca também com vocês. Quero muito agradecer a você, Peon. Você é uma pessoa que eu amei desde o dia que vi a primeira vez, tá? Eu lhe agradeço muito também, Valderez. E que participaram com a gente, aos meus amigos também, aos meus alunos que estão aqui. Isso. Muito massa, viu, gente? Eu não queria ir embora, não. Hashtag 3 horas de live no Instagram. Mas a gente está finalizando. Eu vou fazer de tudo para poder baixar essa live. Ela vai ficar nos stories por 24 horas. E eu estou fazendo um jeito aí de colocá-la no YouTube para poder a gente ter mais tempo também. Pra Pronto. Gente você conseguir, me passa que eu também publico no meu.
E aí a gente divulga mais. Muitíssimo obrigado. A galerinha, muito obrigada aqui, viu? Um abraço para vocês. Opa, Um abraço. Ele tem outras coisas, Aldo. Ele está sendo consultor do Sebrae. Gente, um forte beijo, um forte abraço para todo mundo. Peon. Tchau, gente. Muito obrigado, viu? Valeu. Obrigada a você. Um abraço. Obrigado, Valderez. Um beijo. Tchau.